Preciso te contar sobre os ótimos índices de audiência da Globo com o Flamengo no meio de semana, Super Mundial de Clubes com presença garantida de torcedores do Flamengo e o fim da invencibilidade do Flamengo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Vou falar sobre o Flamengo, que perdeu uma longa invencibilidade de 27 partidas, derrota em casa de forma frustrante por 2-1 para o Central Córdoba. Felipe Luiz foi bastante criticado por ter usado alguns jogadores reservas. Ele poupou o time contra os argentinos, saiu perdendo por 2-0, foi colocando os atletas titulares, mas não foi capaz de reverter esse tropeço, que complica um pouquinho a situação do Flamengo. Perder em casa na Libertadores nunca é algo natural. Por falar nisso, uma curiosidade: o Flamengo perdeu seus 2 últimos jogos como mandante na Libertadores, já havia sido derrotado pelo Peñarol na despedida da Libertadores da temporada passada. Hora de falar sobre a Globo, muito feliz com o Flamengo em campo. É que apesar da derrota para o Central Córdoba na última quarta-feira, o Flamengo garantiu a Globo na liderança isolada e com muita folga na audiência do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, o jogo teve 31 pontos de média, com picos de 33,3. A Globo foi líder com folga entre 21 e 31 e 23 e 48 enquanto a bola rolou, e durante esse período 49,4% das televisões ligadas no Rio estavam na Rede Globo. Só para você entender um pouquinho desses 31 pontos de média e 33 pontos de pico, o jogo entre a Universidade do Chile e Botafogo, vitória do time chileno por 1-0 na semana anterior, na abertura da Libertadores da América, também havia sido transmitido pela Globo, cuja média ficou em 23,5 pontos. Importante que você saiba que cada ponto no Rio de Janeiro equivale a 120 mil pessoas. Bora falar agora sobre o Super Mundial, com uma curiosidade que envolve a torcida do Flamengo. A ESPN divulgou nas últimas horas quais os jogos do Super Mundial com mais ingressos vendidos, obviamente na fase de grupos. E o Flamengo aparece no top 3, com a terceira colocação. Partida do Flamengo contra o Chelsea só tem menos ingressos vendidos do que outros 2 jogos, ambos de times ou com o Boca Juniors como representante. Jogo com mais ingressos vendidos até aqui tem Bayern de Munique e Boca Juniors. O segundo jogo tem Boca Juniors e Benfica, o que mostra a força do torcedor argentino do Boca Juniors. Terceiro lugar já contei para Flamengo e Chelsea. Quarta colocação para Real Madrid e Al Hilal. Quinto lugar para RB Salzburg e Real Madrid. Importante destacar o Flamengo à frente, por exemplo, de 2 jogos do Real Madrid. Nem imagino que vai haver uma grande viagem, uma grande caravana de torcedores do Madrid, da Espanha, rumo aos Estados Unidos, mas o Super Mundial de Clubes tem certamente o Real Madrid como um dos grandes atrativos. Você torce para algum time que vai disputar o Super Mundial de Clubes? Teria coragem de viajar para os Estados Unidos? Mais do que isso, e a grana, né? Que é o grande problema. Viagem cara para os Estados Unidos. O torneio acontece entre junho e julho. Com informações, é claro, do Flamengo, e temos muitas informações envolvendo vários assuntos do Flamengo. Tem inovação no departamento médico do Flamengo, tem a briga do Flamengo com a Libra, por questão de dinheiro, tem vestiário do Flamengo tenso após a derrota para o Central Córdoba, e tem também Danilo, envolvendo boa notícia sobre Danilo, a gente vai trazer também no vídeo de agora. Pessoal, é o seguinte, vamos para as informações. Vou começar sobre a inovação no departamento médico do Flamengo. Essa semana, inclusive, na quinta-feira, ontem no caso, o Flamengo promoveu um tour com jornalistas lá no CT Ninho do Urubu. Eu, infelizmente, não pude comparecer porque foi no mesmo horário do SBT Sport Rio, programa que eu faço no SBT de segunda a sexta-feira, a partir de 1h da tarde. Inclusive, fica o convite, mesmo você que não é do Rio de Janeiro, pode assistir o SBT pelo canal, pelo YouTube. Aqui no YouTube eles têm o canal no YouTube, e o programa é muito bacana, que eu faço junto com o Pedrosa e também com a Fernandinha Maia. Mas nesse tour, a imprensa pôde acompanhar todos os bastidores do CT Ninho do Urubu, que os jornalistas pouquíssimo têm acesso, poucos funcionários têm acesso, inclusive, e lá a imprensa percebeu que o Flamengo implementou o uso de um software chamado Pro Soccer. É uma ferramenta desenvolvida para monitorar diariamente os índices de humor, estresse, fadiga, dores e possíveis lesões dos jogadores. Ao chegarem ao CT Ninho do Urubu, os atletas são obrigados a utilizar o sistema, que apresenta um questionário com perguntas como: qual o seu nível de estresse hoje? Como está o seu nível de cansaço? Qual o seu humor no momento? Está sentindo dores musculares de forma geral? Então são alguns questionamentos que ajudam a vida do departamento médico do Flamengo. Depois desse questionário, depois dessas perguntas, é produzido um relatório e um percentual de, entre aspas, bem-estar do jogador. A partir desses dados, um tratamento é elaborado para cada departamento, fazendo com que ocorra um trabalho individualizado e mais preciso nos atletas. Então, aí o uso da tecnologia para facilitar a vida do departamento médico do Flamengo e minimizar os riscos de lesões nos jogadores. Lembrando que cada partida que um jogador fica fora
é um prejuízo para o técnico Felipe Luiz. E por falar nisso, já vou entrar nesse assunto. Danilo, galera. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, os jogadores estão se apresentando ao CT Ninho do Urubu e a informação que eu obtive que a programação, o planejamento é que Danilo treine com o grupo nessa sexta-feira, sábado também, e com isso seja relacionado para pegar o Grêmio nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Ainda não é certo a presença do Danilo na lista de relacionados, mas a expectativa lá no Flamengo é muito boa para que isso aconteça. Lembrando que Danilo não entra em campo desde o dia 22 de fevereiro, cara. Faz tempo, hein? Quase 2 meses de ausência já do Danilo, jogador que foi convocado na última data FIFA para a seleção brasileira e acabou sendo cortado por conta desse problema físico que ele sofreu. Na verdade, ele vem de 2 problemas físicos. Ele teve um quando estava em reta final de recuperação, acabou sofrendo uma outra lesão e agora, pelo visto, está recuperado e tem tudo para voltar a ser relacionado para pegar o Grêmio nesse domingo, jogo extremamente importante para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Repito o que eu falei no meu vídeo anterior. O Campeonato Brasileiro do Flamengo continua sendo a prioridade na temporada. Mas priorizar o Campeonato Brasileiro não quer dizer que a Libertadores está sendo deixada de lado, desprezada. Não. O entendimento do Flamengo é que agora a diretoria, o clube, a instituição está dando devido valor a uma competição que é muito importante, que é o Campeonato Brasileiro. E, sejamos francos, eu considero um absurdo o Flamengo de 2020, último ano que foi campeão brasileiro, para cá, poucas vezes liderou a competição, o Campeonato Brasileiro, e, na boa, brigou em que ano? Chegar na última rodada com condições de título, com combinações de resultados, para mim não é disputa. Aí eu não considero como disputa. O Flamengo tem que dar o devido valor a essa competição que é muito importante. Eu sou apaixonado pelo Campeonato Brasileiro, amo a Libertadores, óbvio, mas eu acho que Libertadores e Brasileiro tem que ser sim as 2 prioridades do Flamengo. Em outros anos a gente pode ver que a Copa do Brasil acabou sendo priorizada. Ano passado, por exemplo, a Copa do Brasil foi prioridade na frente do Brasileiro, sem sombra de dúvidas. Eu acho um erro, mas agora o Brasileiro está sendo a prioridade do Flamengo. Galera, é o seguinte, existia a chance do Botafogo da Paraíba vender o mando de campo contra o Flamengo, mas isso não vai acontecer. O CEO da SAF do Botafogo da Paraíba, Alexandre Galo, confirmou que o clube recebeu várias propostas, cerca de 5 propostas para vender o mando de campo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, mas ele descartou, falou que não vai acontecer e ele explicou por quê. Abre aspas. Pensamos bastante sobre todas as possibilidades, mas a decisão de jogar no Almeidão é principalmente para premiar o nosso torcedor que está nos abraçando nesse momento importante. Tenho certeza que será uma grande festa. E, como eu falei, agora sendo SAF, a parte financeira não é a maior preocupação do Botafogo da Paraíba. Não acredito. Óbvio, você receber uma proposta de 4 milhões para vender o mando de campo, chama atenção. Se eu fosse o administrador do Botafogo da Paraíba, talvez eu balançasse, porque é uma proposta financeira muito boa. Porém, o Botafogo da Paraíba definiu por não vender, o jogo será na Paraíba, ou seja, torcedor rubro-negro da Paraíba, fica ligado que o Flamengo vai jogar aí. Não sei se com o time titular, porque a Copa do Brasil sendo a terceira prioridade na temporada, óbvio que em determinado momento o Felipe Luiz terá que poupar. E vai poupar quando? Num jogo difícil do Brasileiro, num jogo difícil da Libertadores, ou nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil? Vocês já sabem a resposta. Vamos agora para um assunto importante. Informação do Coluna do Fla. Vestiário do Flamengo ficou péssimo após derrota para o Central Córdoba no Maracanã. Grande parte dos jogadores desceu com os nervos à flor da pele. Houve revolta, estresse e queixas contra as vaias da torcida. Na saída do campo, De La Cruz seria o último a dar entrevista, atrás de Gerson. Pedro e um jogador do Central Córdoba. O Uruguai esperou por cerca de 10 minutos, se irritou e foi liberado pelo Fla. No vestiário, o ambiente foi de pouca conversa, com reclamações, tapas nos armários e muita revolta. Além disso, alguns atletas estavam indignados com as vaias da torcida. Um dos jogadores disse à reportagem: fomos campeões 2 vezes nesse ano e a galera vai no primeiro jogo em casa pela Libertadores. A gente tentou pra caralho, não dá pra falar o palavrão aqui. Um torcedor, inclusive, arremessou um copo de plástico que atingiu o meia Matheus Gonçalves no banco de reservas. Internamente, o clima de insatisfação foi visto como normal em um elenco ambicioso. Daí, informação do Coluna do Fla. Olha, eu como torcedor, eu sempre falo isso, não sou sommelier de torcedor. Não gosto de vaia, ainda mais durante o jogo. Depois do jogo, a atuação no Flamengo foi horrível. O jogador precisa entender isso. E o torcedor que está comparecendo no Maracanã é um torcedor totalmente diferente. É um torcedor que vai achando que vai sempre ter espetáculo. É um torcedor de teatro, sejamos francos. Vai achando que é sempre um show. E não será sempre um show. E aí o torcedor ele fica indignado, consequentemente acaba vaiando. Mas, passado isso, o Flamengo tem que vencer o Grêmio para retomar. E outra, galera, não tem isso de crise não, tá? Muita gente tentando botar uma crise no Flamengo onde não tem. Não tem crise no Flamengo. Vão por mim porque eu venho conversando com as pessoas de lá de dentro. E para finalizar nosso vídeo, novela entre Flamengo e Libra ganha mais um capítulo nessa briga aí. Vamos lá. A Libra apresentou ao Flamengo propostas relacionadas à divisão das receitas de TV do Brasileirão, com foco no critério de audiência. As ofertas representam um ganho financeiro para o clube, que estima receber cerca de 40 milhões de reais a mais no melhor cenário. Ainda assim, os valores estão abaixo do que o rubro-negro considera ideal. Internamente, o clima é de satisfação. A diretoria acredita que suas demandas e críticas ao modelo atual de contrato não vêm sendo levadas em consideração. A percepção é de que São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro concentram o poder da decisão dentro da Libra, alinhando posições antes mesmo das reuniões oficiais. Isso aqui é uma informação do All Sport, gente. Isso é muito sério. Inclusive, né, quem negociou isso não foi a atual gestão, foi a gestão passada. Galera, essas são as informações de momento. No próximo vídeo a gente vai ter novidades. Muita gente me perguntando se Pedro pode ser titular contra o Grêmio. Nós vamos apurar essa situação. Se o Danilo pode ser titular, se de fato ele retornar. O que eu sei que o Léo Pereira está apresentando muito desgaste físico, de repente pode ser poupado contra o Grêmio. Mas no próximo vídeo a gente traz mais informações sobre isso. Valeu, galera!
Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícia do maior clube brasileiro. A gente tá falando do rubro-negro, o Flamengo, o maior time do mundo. Se você gostou do vídeo, chega aqui deixando o like, se inscreva no canal, ative ou também o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que a gente postar e não perder nada. Já chega deixando seu like, se inscreva no canal. Então, abre aí a sua opinião nesse comentário que está reservado para você dizer o que você quiser. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, tchau, tchau.